comecei em abril de 2023 com a minha colega Ikhlas Abdelatif, que então era diretora do Museu Nacional de Khartoum e hoje em dia lidera o escritório do Serviço de Antiguidades do Sudão, National Corporation for Antiquities and Museums do Cairo. Existe um escritório dos profissionais de arqueologia, de patrimônio das autoridades sudanesas funcionando do Cairo, então a Ecolas lidera isso. Eu estive em campo com a Sveva Linarello, que é uma restauradora. Foi muito esquisito falar conservadora em português, né? Parece que a pessoa é conservadora, mas eu não sei se ela é conservadora. Mas enfim, é uma restauradora. Foi a primeira vez que a Sveva saiu da Europa e ficou presa na guerra junto comigo, coitado. E o Vitor Capuccio, que está aqui, que é o responsável por grande parte do que a gente pode fazer hoje com esse projeto, graças à expertise do Victor, e o Benji, que é doutorando na Johns Hopkins University, que ajuda a gente com a questão da epigrafia, né? A gente, para falar do projeto de Jerusalém, a gente tem que voltar à década de 60 e 70 e falar do contexto da campanha de salvamento da Núbia, capitaneada pela Unesco, né? Trata-se aí da construção da represa, da grande represa de Assuan, no âmbito do qual a Unesco patrocinou, não monetariamente, né, mas com como é que chama? Com reputação, porque a Unesco não dá dinheiro para você, ela dá reputação. E a gente está tendo a mesmíssima experiência hoje em dia com o projeto no Sudão. Enfim, patrocinou esqueci o nome da palavra de novo, com reputação, vários projetos, incluindo o mais famoso, que foi a remoção da Ramsés II de Abu Simbel. Mas a gente está falando, e o monumento do qual a gente vai falar hoje, que é do Jerusalém. Mas a gente está falando também de um contexto muito anterior de arqueologia de salvamento na Núbia, que começa ali em 1912, com a construção da baixa represa de Assuan, que inundou parte da Núbia egípcia. Depois essa represa foi aumentada em 1912, em 1933, então alagou uma área maior ainda da Núbia egípcia, e em 1970, foi a inauguração da represa de Assuan, e aí alagou-se a Núbia sudanesa também até a Catarata de Dal. Então a gente perdeu aí a Baixa Núbia quase em sua completude, né? Então aqui uma foto histórica do templo de Mahotep III e o Wadi Sebu, na Núbia egípcia. Esses monumentos então os monumentos, obviamente, foram transportados, os sítios arqueológicos foram perdidos, mas ao mesmo tempo grandes escavações foram conduzidas. Então hoje em dia a Baixa Núbia é basicamente a área do mundo mais bem documentada arqueologicamente que a gente tem, por conta desses grandes projetos que ocorreram desde o início do século XX até a campanha de salvamento da Núbia na Unesco, né? O templo de Dendu, por exemplo, está em Nova York. O templo de... Qual que está em Leiden? Tem um em Leiden, tem o templo de Debod, em Madrid. Os templos da Núbia sudanesa não foram para países europeus ou do norte global, foram para Khartoum. Existe uma diferença muito clara em como esses monumentos são tratados. Em comparação, se a gente faz uma comparação com os templos e os monumentos em geral que estão no norte global e os que estão em Khartoum, obviamente, que estão ali agora submetidos a risco de destruição devido à guerra novamente, né? Aqui o templo de Burren, Reino Novo, Tutmés III, Hatshepsut, remontado em Khartoum. E essa é a área da Núbia inteira, né? Que foi alagada. O Lago Nasser, no Egito, da fronteira ao sul, com o Lago Núbia. E aí, só para ilustrar, né, a retirada do templo de Abu Simbel, na década de 60, a retirada dos blocos do templo de Axia, que foi a escavação do Abraham Rosenbasser de Buenos Aires, trabalhou com José Coutet ali durante a campanha da Unesco. Os blocos estão em La Plata, na Argentina, e estão em Khartoum. Aqui, para vocês verem um detalhe do templo de Burren, a sala mais restrita do templo, com decoração lindíssima, estilo egípcio, né? E aqui os relevos do templo de Axia, parte dos relevos do templo de Axia, em Khartoum, né? Então, a gente está falando de um processo relativamente longo, muito complexo, em termos de engenharia, em termos de arqueologia, para retirar esses monumentos e para serem transportados para um lugar seguro.
E outros exemplos, né? A Tamires falou ontem do Knum, na região da Segunda Catarata, está aí no templo de Kuma, no lado oposto do rio, como é que fala isso? Sêmina, de um lado está Sêmina, de um lado está Kuma, e a gente está na Sêmina. Está aqui o Knum ali. E aqui é onde estão esses templos hoje em dia, né? Sêmina está aqui. Isso aqui a ideia é ser um rio artificial, né? No pátio, no jardim do museu de Khartoum. Sêmina, Kuma está aqui, Burren está aqui, Aksha está aqui, mas tem relevos aqui também. E a tumba do Jehud Hotep está ali. A tumba do Jehud Hotep estava originalmente, o círculo mudou por alguma razão. Estava originalmente localizada nessa região aqui de Debeira, que é bem na fronteira da Núbia egípcia com a Núbia sudanesa, perto de Wadi Halfa, e ela faz parte de uma paisagem muito interessante, porque ela é muito bem documentada arqueologicamente. A gente tem a tumba de Hotep, que foi um chefe do Uren Teket, o chefe de Teket, que era essa região, o nome antigo dessa região, nessa oitava dinastia. A tumba data de Hatshepsut, Tutmés III. A tumba do irmão dele, do outro lado do rio, o irmão sucedeu ele, Amenemhat, data do mesmo período. E aí tem uma série de cemitérios que foram escavados nessa região. É uma vila rural, governada por esse núbio local, que colaborou com os colonizadores egípcios. E porque ele colaborou com os colonizadores egípcios, ele teve acesso a uma tumba muito lindamente decorada, uma tumba escavada na rocha da montanha. E a gente tem, portanto, essas tumbas do topo da sociedade local, dessa vila de Teket, representada pelas tumbas dos dois irmãos, e os cemitérios dos trabalhadores, controlados por esses dois colaboracionistas com o Império Egípcio. Né? Essa é uma foto de arquivo. Eu não reconheço todas essas pessoas. Esse é o sueco, o Saf Soderberg, esse é o John Vercoter, e o Adams aqui, que é um dos grandes nomes do salvamento da Nubia. Os outros dois não identificam, não interessa. Essa é a paisagem, né? Isso que eu queria mostrar. A tumba está aqui nessa elevação, não uma elevação muito alta, né? E foi publicada muito brevemente pelo Tabit Hassan Tabit, que trabalhava com o Serviço de Antiguidades sudanês, na época liderado pelos franceses, pelo Jean Vercoter. E ele publicou uma planta da tumba, basicamente, com uma descrição muito curta. Então, é o que a gente teve para começar o trabalho. Né? Não tem muita coisa, não foi propriamente publicada. As pinturas da tumba foram publicadas depois pelo sueco, Saf Soderberg, mas há uma série de questões aí que a gente vai discutir dentro desse projeto. Vários tipos de objetos foram escavados dentro dessa tumba, um conjunto de 9 caixões decorados, antropomórficos decorados, mas são ramessidas, são de um período de reocupação da tumba de Hotep. E cerâmica, um banquinho, 2 banquinhos e muita cerâmica. Os vasos canópicos que pertenceram ao dono da tumba, ao Hotep ele mesmo, foram encontrados na tumba do irmão, ou seja, quando ele morreu, o irmão afanou o conjunto de vasos canópicos dele e depositou em sua própria tumba. Eu fiz análise dos 3 vasos que estão na Suécia, estão em Uppsala, e é interessante porque esses vasos não foram utilizados para depositar órgãos de nenhum tipo. Foram cheios, né? Foram cheios com betume até o topo, devia estar um negócio muito pesado, né? Mas não tem nenhum sinal de tecido humano, né? De órgãos. Então, o que é isso, né? Que prática funerária é essa? A gente não sabe. Não existe múmia na Núbia. Nunca fizeram mumificação artificial. Tem restos humanos, obviamente, mas mumificação artificial como a gente tem no Egito não tinha. Então, essas pessoas estão aí ressignificando.